Olá, eu sou a Andréia Damian, consultora e auditora de sistemas de certificação da segurança de alimentos. Hoje vou falar um pouco para você sobre o esquema de certificação FSC e suas novas mudanças, a versão 4.1. Inicialmente, a versão 4.1 ela foi notificada no dia 21/7/2017, entretanto ela entrou em vigor no dia 1º agora de janeiro de 2018. A versão 4.1 ela trouxe novos elementos à norma. São eles: auditoria sem aviso prévio, prevenção de fraude alimentar e defesa alimentar, competência do auditor, classificação das não conformidades, modelo de relatório de auditoria, tempo de auditoria e o relatório, documentos de orientação incluídos nos documentos de análise, a extensão do escopo, atividade fora do local e auditorias multi-site. Então vou falar um pouquinho sobre as auditorias sem aviso prévio, ou seja, auditorias não anunciadas. É uma expectativa já dos governos para que essas auditorias aconteçam. Essas auditorias elas devem ocorrer num ciclo de certificação, onde eu tenho a certificação e mais duas manutenções. Ela tem que ocorrer ou na primeira manutenção ou na segunda manutenção. Nunca numa auditoria principal, que é a certificação ou a recertificação. Então essa auditoria ela vai acontecer no horário normal da indústria, no horário de funcionamento da indústria, podendo, caso essa indústria ela trabalhe em turnos noturnos, podendo também ser feita auditoria durante os turnos noturnos. Caso a empresa recuse a receber o auditor numa auditoria não anunciada, o certificado ele é suspenso. Falando sobre a questão das prevenções de fraude alimentar e defesa alimentar, o Food Defense, a versão 3.2, a versão anterior, ela já trazia elementos sobre Food Defense, biovigilância e bioterrorismo. Entretanto, agora faz-se necessário um procedimento documentado, onde eu tenho uma avaliação anual para a Food Defense, além de que um procedimento ou um plano de gestão para a Food Fraud. A competência do auditor, o auditor então agora necessariamente ele tem que ter pelo menos 5 auditorias de FSC no ano, né, no período de um ano, de preferência na área a ser auditada. Quanto à classificação das não conformidades, na versão 3.2 nós tínhamos oportunidades de melhorias, observações, não conformidades menores e não conformidades maiores. A partir dessa versão da 4.1, nós deixamos de ter as oportunidades de melhorias e observações e passamos a ter então não conformidades menores, não conformidades maiores e não conformidades críticas. Quanto ao modelo do relatório, o novo modelo de relatório de auditoria, ele traz, nessa nova versão da 4.1, ele traz elementos com todos os requisitos, então ele ficou muito mais instrutivo, muito mais fácil de ser seguido e mais detalhado também. Quanto ao tempo adicional de auditoria, agora será incluído meio HD, ou seja, meio dia de trabalho, para as empresas que tenham mais de 250 funcionários e até 3 estudos de APPCC. Um dia para empresas que tenham mais de 250 funcionários e mais de 3 estudos de APPCC. E pelo menos mais um quarto do dia, 2 horas de trabalho pelo menos, para que sejam feitas auditorias fora do local do site principal. E também mais meio dia de auditoria, pelo menos 4 horas, para a confecção de relatórios de auditoria. Lembrando também que para as empresas que estão fazendo adesão, que é obrigatório da versão 4.1, é necessário um upgrade de pelo menos mais meio dia, para que sejam vistos os requisitos adicionais. Quanto à extensão do escopo, agora a gente tem também a possibilidade de serviços de distribuição, catering e também varejo. Sendo que essas três, elas permitem que as auditorias sejam feitas multi-site, ou seja, eu posso ter 15 estabelecimentos e eu vou fazer uma representatividade de 2, 3 para fazer a auditoria, para confirmar que todo o esquema de gestão, todo o sistema de gestão para o esquema de certificação FSC está dentro do escopo. Quanto às atividades fora do local, agora é possível na nova versão que eu tenha uma atividade fora do local. Entretanto, desde que ela faça parte
do complemento do processo produtivo. Por exemplo, eu tenho o processo produtivo nesse endereço e a minha distribuição ou o meu armazenamento ele vai estar em outro endereço, desde que com o mesmo CNPJ. Aí é possível que a gente faça as auditorias agora em outros locais, coisa que na versão 3.2 não era permitido. Quanto aos requisitos adicionais da versão 4.1, agora nós temos gestão de serviços, rotulagem do produto, defesa de alimentos, fraude alimentar, uso do logotipo da FSSC, gerenciamento de alergênicos, monitoramento ambiental, formulação de produtos e gestão de recursos humanos. Então vamos ver um pouquinho sobre cada um. A gestão de serviços, para todos os produtos que tenham impacto na segurança de alimentos, eles devem ser revisados frequentemente, descritos de que forma que serão monitorados e serem analisados quanto aos riscos envolvidos. E devem estar de acordo com as especificações. Então, eu tenho que incluir em toda auditoria sempre pelo menos um serviço de utilitário, um serviço de transporte e armazenamento, manutenção, limpeza e serviços terceiros, que pode ser uma calibração, controle de pragas, o refeitório. Na versão passada, na versão 3.2, a gente sempre via, durante a auditoria, um desses serviços. Entretanto, agora a gente tem que ver pelo menos esses citados com uma abrangência um pouco maior, como eu falei, vendo como é monitorado, vendo de que forma que foi levantado todos os perigos envolvidos deste serviço. Deve ser feita também a verificação do laboratório competente, o qual realiza as análises tanto para produtos, acabados, como para matérias-primas e embalagens. Quanto à rotulagem do produto, a organização ela deve garantir que a rotulagem ela está de acordo com o país no qual vai ser consumido esse produto. Quanto à defesa dos alimentos, é necessário que seja feito um procedimento documentado e que tenha todo um planejamento de gestão da Food Defense, ou seja, como eu vou monitorar, quantas vezes, quais são os meus pontos vulneráveis e em cima desses pontos vulneráveis eu vou ter que ter medidas corretivas, medidas preventivas para em caso de acontecer alguma situação de sabotagem, alguma situação de um ataque, uma contaminação intencional e assim por diante. Prevenção de fraude alimentar. É importante também que eu levante quais são os meus pontos aonde pode ocorrer fraude e a partir daí eu faço, então, ter todo um estudo de vulnerabilidade juntamente com ações preventivas, ações corretivas em caso de desvios e também uma forma de monitorar o meu sistema de defesa das fraudes. Uso do logotipo. O que não era permitido na versão 3.2, agora é permitido, então, na versão 4.1, o uso da logotipo da FSSC 22000. Entretanto, eu não posso linkar isso a um produto, a uma rotulagem, a uma embalagem. Eu posso usar isso sim em materiais promocionais, em sites, dizendo que eu tenho a certificação na FSSC. Importante sempre consultar a certificadora, o qual a sua empresa ela é certificada, para ver de que forma você pode estar realmente utilizando este logo. A questão da gestão de alergênicos, ela é específica para as categorias de alimentos, embalagens e produtos químicos. E é necessário então que tenha todo um procedimento, um plano documentado, ou seja, um documento no qual eu diga como é feita a minha gestão dos alergênicos e que eu comprove que as linhas que são isentas de alergênicos não processem produtos alergênicos. Uma validação é importante ser feita, bem como a verificação dessa implementação. Então, todos os produtos que são acabados intencionalmente ou potencialmente contendo matérias alergênicas, eles devem ser rotulados de acordo com a legislação do país de destino. Aqui no Brasil, nós temos a RDC 24 de 2015. Quanto à questão do monitoramento ambiental, também é válido para as categorias de alimentos, embalagens e produtos químicos, é necessário fazer um plano de monitoramento ambiental para verificar a contaminação ambiente, desde que ela possa atender então os requisitos que estão descritos lá na ISO 22000. Ainda como requisito adicional,
Foi incluído então agora a formulação dos produtos para alimentação para pets, ou seja, apenas para cães e gatos, onde é necessário toda a formulação estar de acordo com o uso pretendido e ter todo um procedimento de implantação que garanta que esses produtos são seguros. A gestão dos recursos naturais somente para a categoria A, então produção animal, onde eu tenho que identificar quais são esses riscos que envolvem a produção animal, a saúde animal e a saúde pública, avaliando esses riscos, por exemplo, tais como água, solo, e colocando medidas adequadas para que a gente consiga proteger a saúde pública e animal. Essas foram as mudanças da nova versão, da versão 4.1 do esquema de certificação FSSC. Se você quiser saber mais sobre essas mudanças, acompanhe os nossos materiais no site da BR Quality. Obrigada e até a próxima!